Uma pedra está presa no pneu de um carro que se move em linha reta num plano horizontal com velocidade constante de módulo 72 km por hora. O pneu tem raio 0,4 metros e quando a pedra passa pelo ponto mais alto de sua trajetória, se desprende do pneu e fica sob a ação exclusiva da aceleração gravitacional. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A distância d indicada na figura vale quanto? Ok, a primeira coisa que faremos é converter a unidade 72 km por hora na unidade metros por segundo. Para tal, basta dividir 72 por 3,6. Nós encontramos então uma velocidade em módulo de 20 metros por segundo do carro em relação à Terra. Agora veja, o erro mais comum é se considerar que a pedra possui esta velocidade em relação à Terra, e isto não é verdade. Basta nos lembrarmos do teorema de Roberval. Veja, a velocidade dos pontos da periferia da roda em relação à Terra é igual à soma vetorial da velocidade de translação com a velocidade de rotação. Então veja, todos os pontos da roda transladam na mesma direção e sentido com a mesma velocidade de 20 metros por segundo, em módulo. Ok. E ao mesmo tempo, todos os pontos rotacionam em relação à Terra, em relação, aliás, ao carro. E essas velocidades de rotação são necessariamente tangentes à circunferência do pneu. Ocorre que o pneu, em relação à Terra, tem velocidade zero no ponto A. Porque o pneu, em relação à Terra, não patina em relação àquele ponto. Ou seja, ele não desliza em relação àquele ponto. Então, a velocidade da periferia do pneu em contato com o asfalto é zero. Se isso é verdade, a velocidade, então, de translação em módulo deve ser igual à velocidade de rotação. Ora, a velocidade de translação é 20 metros por segundo. Então, a velocidade de rotação também será 20 metros por segundo. Lembrando, isso ocorre porque o pneu em contato com o asfalto não se move em relação a ele no ponto A. Logo, a velocidade no ponto B, que é a soma dos vetores velocidade de translação e velocidade de rotação, será igual a 20 mais 20, porque nós vamos somar dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a velocidade da pedra no ponto B será igual a 40 metros por segundo. 20 mais 20. 40 metros por segundo. Agora, vejamos então a distância horizontal percorrida. Conhecida esta velocidade, nós podemos resolver a questão facilmente. Quando a pedra perde o contato com o pneu no ponto B, ela passa a descrever um movimento que nós chamamos de movimento balístico. O movimento balístico é a composição de dois movimentos. O movimento uniforme, numa certa direção, e o movimento uniformemente variado em uma direção perpendicular. No caso, o movimento uniforme ocorrerá na direção do eixo horizontal. E o movimento uniformemente variado na direção do eixo vertical. Vamos então equacionar esse movimento. No eixo Y, nós temos que a posição inicial da pedra é zero e a posição final, quando ela atingir o solo, será duas vezes o raio. O raio é de 0,4 metros, de acordo com o texto. Logo, o desnível entre a posição inicial no eixo Y e a posição final será de 0,8 metros.
Muito bem. A distância horizontal percorrida corresponde à nossa pergunta. Essa distância é percorrida no eixo x. Lembre-se que no eixo x teremos um movimento uniforme, enquanto no eixo y, como a partícula está sujeita apenas à força-peso, teremos um movimento uniformemente variado cuja aceleração em módulo é igual à gravidade. Como orientamos a trajetória para baixo, a aceleração escalar desse move é igual a mais g, ou seja, mais 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular, então, o tempo de queda. Como faremos isso? Vamos utilizar do eixo y. Nós sabemos que no eixo y, a equação horária do espaço será y igual a y0 mais v0y vezes o tempo mais meio de gama até o quadrado. Ocorre que definimos que a posição inicial no eixo y é zero. E como a pedra, ao se desprender do pneu no ponto B, possui velocidade horizontal e igual a 40 metros por segundo, nós entendemos que na direção vertical a velocidade é igual a zero. Portanto, a velocidade inicial na vertical, zero. Isso nos leva a uma famosa equação de cálculo de tempo de queda. Se nós entendermos que y é igual à altura de queda e chamarmos essa altura de h, como gama é igual a g, temos que o tempo de queda nessas condições será igual a raiz quadrada de 2 vezes h sobre g. Ora, ocorre que a altura de queda é igual a 2 vezes o raio, 0,8 metros. E g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós teremos raiz quadrada de 0,16, que é igual a 0,4 segundos. Como eu dissera, a velocidade na horizontal permanecerá constante, e é aquele valor que nós calculamos anteriormente no ponto B, 20 mais 20, 40 metros por segundo. Nessa direção, a velocidade permanece constante, lembre-se disso. Então, a distância horizontal será dada pela função horária dos espaços do movimento uniforme, x igual a x0 mais vx vezes o tempo. Acontece que x igual a d, x0 igual a zero. Então, nós vamos ter que d é igual a 40 metros por segundo vezes o tempo de queda, que é igual a 0,4 segundos. Dessa forma, nós chegamos a 16 metros de alcance horizontal da pedra em relação à Terra, o que nos remete à alternativa C. E é isso.